Olá, meus queridos e minhas queridas do nosso grupo de mentorados, que a gente está trabalhando aí práticas sobre o envelhecimento saudável, sobre a questão nossa de entrar no plano astral, né? Quando a gente desencarnar, esse é o nosso processo aí que a gente já tem trabalhado, já começando aí já umas 2, 3 semanas atrás, né? Eu quero recapitular com vocês, antes da gente começar a falar de autoestima, sobre o que a gente tem vindo, o que a gente tem feito é, recentemente até agora. A gente está utilizando inicialmente a nossa prática de meditação. Né? A meditação do Zen foi dada como exercício para vocês. Vamos recapitular. Cujo objetivo nosso é o quê? A princípio, aprender a dissociar, a observar os pensamentos e os sentimentos, tá? Então, ali como outras práticas, a gente está inicialmente aprendendo a lidar com os nossos egos, tá? Então, ego está literalmente ligado à autoestima, tá? Porque o ego que você constrói, aquilo que você hoje acha que você é baseado na autoestima que você teve durante o seu processo encarnatório nessa vida, ok? Até hoje. Então, lembra, tudo aquilo que foi construído, que a gente tem trabalhado no nosso poço lá, que a alma está lá embaixo, né? São a nossa construção das nossas crenças, advindas dos pais, advindas da escola, do governo, da cultura, dos relacionamentos. Essas crenças, elas formam a nossa autoestima, tá? Que é o próprio ego. Então a gente primeiramente, inicialmente, vai ter que definir o que é autoestima, certo? O que seria a autoestima então? Então vamos lá para a nossa explicação. Mudando de slide aqui. Autoestima nada mais é do que a relação que você tem com você mesmo. Logo, poderíamos explicitar como sendo a confiança em seus atos e julgamentos, né? Importante que ela impacta diretamente com seu nível de felicidade, relacionamento e capacidade. Que tal então você se conhecer um pouco mais sobre a sua autoestima? Então, pessoal, vamos tirar uma dedução já inicial, né? A autoestima, então, ela é relativa, ela pode mudar, né? Vamos pegar esse momento, olha o cartaz aí que está na frente de vocês. Uma pessoa olhando, dando um positivo para ela no 1 e o outro, a menina lá com o coração, né? Tá com uma autoestima boa, uma autoestima alta, né? Boa ou alta, vamos descobrir isso, o que é isso na nossa apresentação, tá? Mas o fato é que essa autoestima ela pode ser relativa ao longo da vida. Às vezes você pode ter uma autoestima baixa, alta, frágil, e a gente vai delinear esses conceitos, mas ela é baseada inicialmente, então, nas suas relações. Como você interpreta as relações. Na realidade, como você aprendeu a interpretar as suas relações. Tá? E aí ela forma, então, o ego. Então eu vou bater na tecla desde o começo. Aí a gente tem o ego e por trás do ego nós temos o espírito, ou a alma, ou a consciência, o nome que você queira dar. Então, a autoestima, que é o próprio ego, eu tô juntando essas palavras, né? A autoestima é a característica que forma o seu ego. Por exemplo, uma pessoa que tem um ego de vítima, por exemplo, né? Ela se sente vítima a vida inteira, vítima da sociedade, vítima da família. Ela formou esse ego formado dela advém de uma convicção de como ela se percebe, que é a autoestima. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para compreender? Certo? E baseado no processo de crença que você teve ao longo da vida. Então, que tal a gente conhecer um pouco mais da nossa autoestima hoje, tá? Lembra, eu já avisei vocês no grupo de WhatsApp para trazerem o caderninho e trazerem um lápis ou a caneta para a gente fazer alguns tiques aqui, tá bom? Então vamos lá. Abaixo vou lhe apresentar uma característica, apresentar características. Leia e observe com quais você se identifica. Então, vamos lá, ó, eu estou grafando aqui. Com quais que você se identifica, tá? Por exemplo, reajo mal às críticas.
se você reagir mal às críticas, você vai lá escrever, fazer um xizinho. Lido mal com as rejeições? Hoje, eu quero que você faça isso hoje, agora, tá? A hora que acabar a apresentação aqui, você vai fazer isso. Você vai pegar lá e escrever. Lido mal com as exclusões? Lido mal com as indiferenças dos outros? Temo o abandono? Eu me sinto carente? Preciso de aprovação dos outros? Tenho necessidade de agradar? Tenho dificuldade em dizer não? Eu me culpo demais? Eu me critico demais? Faço mais pelos outros do que por mim? Tenho dificuldade em desagradar? Tenho dificuldade de impor limites aos outros? Preciso ser visto como uma pessoa, entre aspas, querida ou boa? Preciso de elogios? Não aceito algumas características minhas? Às vezes fico com raiva de mim? Eu me sinto insuficiente em alguns aspectos? Preciso fazer bem as coisas para gostar de mim? Você se identificando com uma ou mais características dessa, você vai lá e faz o X, ok? Então você volta, depois quando acabar essa apresentação, e escreve isso. As que você acha que mais te representa hoje, ok, pessoal? A autoestima é formada, como eu já falei para vocês, formada a partir... Desculpa aqui. A partir da experiência de relações pessoais, principalmente na adolescência e na infância. Logo, ela sempre reflete o seu eu mais profundo. Vamos investigar um pouco da sua história também. Você agora vai voltar lá na sua infância, adolescência e vai lembrar da educação dos seus pais. Serão apresentadas as mesmas características. Observe com os quais seus pais ou mãe, seu pai ou sua mãe se identificavam. São as mesmas que eu li no quadro anterior, não vou repetir aqui agora. Mas você vai lá e vai olhar. Quando eu era criança, eu via meu pai, por exemplo, meu pai lidava mal com as rejeições. Eu me sentia carente, meu pai sentia carente. Meu pai reagia mal às críticas. Ele está na primeira pessoa aqui, eu tinha feito a alteração e não fez, tá? Mas aí você vai utilizar como se fosse seu pai. Meu pai tinha necessidade de agradar? Meu pai tinha necessidade... Nossa, saiu mal aqui. Pessoal, eu fiz aqui, mas é legal, que também eu tô vendo aqui, eu não vou parar não, senão eu vou ter que voltar, a gente já fez 8 minutos, eu vou voltar aqui o slide nosso anterior, você vai pegar e vai escrever, o que eu quero destacar para vocês é o que? Você pode utilizar, porque eu estou vendo aqui que eu não fiz, eu coloquei um lado e o outro lado eu repeti. No slide atrás tem os dois lados, tá? Aí o importante é você, aqui nesse segundo momento, você pegar e você ver os aspectos dos seus pais, tá? Então, por exemplo, seu pai lidava mal com a diferença dos outros, seu pai precisava da aprovação dos outros, escreve lá, tá? É só para você ter um norte, mais ou menos, porque o que acontece? Como eu estou falando para vocês que as relações elas estão baseadas muito nas relações, a nossa autoestima está baseada muito na relação que a gente teve do nosso aprendizado, muitas coisas vieram dos nossos pais. E essas crenças estão hoje em vocês ainda. E elas formam a sua autoestima de hoje. Então é só para você ter um norte nisso, ok? Tá? Faz em casa, ok? A criação de uma autoestima no seu ego. Você que está praticando as práticas de meditação Zen já pode perceber como o ego cria sua autoestima, tá? Com as nossas práticas podemos observar que as emoções e pensamentos vêm a todo instante na forma desse ego criado e que nada mais traz do que a realidade da sua autoestima. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, pessoal,
que com a nossa prática a gente está observando que muitas vezes aquele ego que foi formado e que veio dessas crenças que nós olhamos nos quadros atrás, eles ainda estão lá, né? Imagina você como criança, né? Por exemplo, seu pai ele não conseguia lidar muito bem com a falta de aprovação dos outros. Aí você copiou isso do seu pai, tá? Ou, por exemplo, seu pai e a sua mãe não sabia dizer não. Sempre fazia o que tinha que ser feito, que o pai mandava, por exemplo. Quer dizer, e você assumiu isso. Eu quero que você destaque, você vai observar essas crenças mais profundas. E muitas vezes, para observar, além de nós estamos fazendo o exercício de escrever, mas a gente está na prática da meditação para a gente observar isso também, tá? Geralmente, então, vamos se deparar com um ego construído baseado em dois tipos de autoestima. Então, o nosso ego ele é formado então com essa autoestima. Geralmente, tá? Geralmente nós vamos ter uma autoestima baixa ou autoestima frágil. A autoestima baixa é aquela que possui as seguintes características: é aquela pessoa que se considera incapaz, com pouco valor, que não confia em si e que se considera uma farsa. Olha o vídeo a pessoa se olhando para o espelho aqui, tá? Uma autoestima frágil é aquela pessoa que possui as seguintes características: ela é sensível às críticas, se culpa e se cobra demais, busca a aprovação dos outros, tem dificuldade em dizer não, a rejeição, indiferença e abandono. E aí, vocês têm algum desses aspectos? Acho que quase todos nós temos, né, um pouco disso, né? Autoestima frágil, então, pessoal, vamos lá. Autoestima frágil, ela vai trazer um excesso de sensibilidade, logo ela vai trazer para nós um excesso de sensibilidade emocional, uma necessidade de agradar e uma autocrítica severa. A gente não escapa nisso, é como se fosse um buraco negro. Tá? Se a gente constrói o nosso ego, a nossa autoestima em cima dessa fragilidade, a gente vai vivenciar essas experiências. Tá? Características de uma autoestima frágil. Uma pessoa muito sensível, que tende a se magoar, rejeitar, indiferente à exclusão e abandono, se sente carente. A presença de algumas características já trazem um problema para a pessoa. O eu crítico severo, ele traz o quê? Um sentimento de culpa, vergonha, raiva de si, insuficiência para evoluir, e não é preciso se punir, tá? Necessidade de agradar, não desagradar, né? Saiu aqui faltando uma palavrinha. Dizer não primeiro aos outros. Então, o que isso quer dizer? Que são características dessa autoestima frágil. Então, muitas vezes, a gente formou a nossa convicção, o nosso eu hoje, nosso ego, ele está formado através de uma autoestima frágil, montada em cima dessas características. Tá? E aí fica difícil, que é o objetivo do nosso curso, trazer a alma que é ilimitada, poderosa, criadora, presente, para vir à tona. Por quê? Porque a alma ela fica cerceada por causa dessa autoestima frágil que vocês, assim como eu, muitas vezes aprendeu a criar e a cultuar. Certo, pessoal? Tá dando para entender? Como foi mostrado no slide anterior, a autoestima frágil criada adveio das relações que você experimentou. Vamos tentar investigar um pouco mais? Vamos perguntar um pouco mais, então? Você teve atenção e carinho na sua criação? Por exemplo, você pode continuar escrevendo, tá? Para a gente desenvolver isso no caderninho ou numa folha. Você teve algum tipo de dor emocional muito grande? Qual a imagem que fazia dos outros e de você? E que faz hoje? Vamos acrescentar. Havia muitas expectativas depositadas em você, dos seus pais, de você mesmo? Teve experiência de exclusão, humilhação, perda significativa? Põe isso no papel, pessoal. Escreve. Pode colocar no nosso caderno, no nosso diário lá, tá? Que vocês têm em mãos, né? Responda e reflita.
Muitas vezes essas relações impactam nas crenças que permeiam até hoje na sua vida e constrói aquele ego, como eu acabei de dizer há minutos atrás, formado que conduz a sua vida hoje. Tudo bem, não tem problema. Vamos trabalhar isso. Porque vocês já estão trabalhando na prática Zen, pessoal, tá? Tudo isso que a gente está formando, essa história que eu estou mostrando para vocês aqui de autoestima, tipo de autoestima, é para vocês terem uma noção um pouco histórica de crença, né, uma base de estudo para vocês compreenderem mais ou menos como funciona isso na vida de vocês e por que muitas vezes a gente não consegue chegar na nossa alma, no nosso fundo, nosso eu mais profundo, porque nós estamos permeados por essas crenças, tá? Permeado pela construção dessa autoestima, né? Desse ego, por meio dessa autoestima que advém muitas vezes das crenças que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Logo, para a gente conhecer a nossa alma mais profunda, a gente precisa desconstruir esse ego por meio de uma nova autoestima, ok? E isso vai acontecer também na vida de vocês quando vocês morrerem, certo? Desencarnarem, tá bom, pessoal? Essa aqui é a história, para aqueles que conhecem a história do Alice no País das Maravilhas, tem uma hora que ela chega e pergunta para o gato, né? Ao escrever Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll tornou célebre frase dita pelo gato Xerri. Eu acho que não, desculpa a Alice, né? Se eu estou falando errado. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Até arrepia um pouco, né? Qual o caminho que você quer seguir hoje? Para onde você quer ir? O problema é que muitas vezes você decide que você quer mudar de caminho, você quer mudar, você quer conhecer você, o seu eu mais profundo. Só que o que acontece? Você está permeado dessas crenças que formam, né, advindo dessa autoestima baixa, frágil. Então, primeiro você tem que desconstruir essa autoestima criada, né? Aí você decidiu, você quer seguir esse caminho, mas você tem que desconstruir isso. Aí o que nós vamos fazer com os nossos exercícios? A prática Zen é uma delas, mas tem mais, tá bom, pessoal? A autoestima frágil e suas consequências, né? Olha a consequência da nossa amiga lá, todo mundo apontando o dedo para ela, tá vendo? Né? Vamos circular aqui o pontinho, ó, quantos dedos apontando, né? As consequências do excesso de sensibilidade emocional, né? Para a gente complementar. Vai gerar o quê? Geralmente problemas de relacionamento, sentimento de solidão, mistura de amor e ódio, dependência emocional, acúmulo de ressentimento, ciúmes, instabilidade emocional. Quase ninguém passou por isso, né? As consequências de uma autocrítica severa, né? O que traz? Arrependimento, vergonha, sentimento, insuficiência, raiva de si, tristeza e estresse. A gente precisa então construir essa nova autoestima com exercício, com prática, né? Vocês têm vergonha de alguma coisa do passado? As consequências da necessidade de agradar, por exemplo. Acostuma mal as pessoas te exploram, né? Você passa a se sentir trouxa, não consegue negociar, cobrar, não tem reconhecimento, né? Não defende seus direitos, não valoriza o trabalho e é manipulado. Olha quantas coisas acontecem oriundo de uma autoestima baixa, né? Frágil. E só para fazer um contraponto, né? A autoestima ela pode também ser uma autoestima alta. O que é a autoestima alta? É aquela pessoa que se acha, né? Que quer parecer o tempo todo. Por exemplo, em momentos hoje como a rede social, né? Muitas pessoas tiram um selfie, né? Coloca lá e às vezes não é nada daquilo, né? Mas o que é? Aquela pessoa que se acha demais. Também não é legal, né? Também é uma construção de uma autoestima que vai construir um ego que você não vai conseguir se libertar desse ego, né? Porque lembra, eu já falei para vocês na prática de Vipassana, que é uma prática de meditação que eu já frequentei, né, e frequento,
a gente só tem dois aspectos na vida dois sentimentos, né? Ou você está apegado a alguma coisa, né, que seria essa autoestima alta. Então a pessoa, por exemplo, tem um cargo bom, tem uma vida excelente, mas isso pode mudar, né? E a pessoa ou a pessoa tem aversão a algo, né? Que também constrói essa autoestima. Estou tentando fazer um paralelo para mostrar de como são formadas essa autoestima que a gente tem, né? Então o quente, pessoal, para nós é fortalecer, o mais importante é fortalecer do que elevar a autoestima. Então a gente tem que fortalecer. E fortalecer a autoestima está escrito aqui, ó, não é em busca da perfeição. E ficar, ficou faltando um R ali, é ficar absolutamente à vontade consigo mesmo. Você está à vontade consigo mesmo, né? Precisa de alguém? Está preocupado com alguma coisa? É reconquistar um conforto interno que foi perdido ao longo da vida. Tá tudo bem se você errar. Lembra lá atrás? Tá tudo bem se você fizer cometer uma grande gafe. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você chutar o pau da barraca. Tá tudo bem. Você é humano, né? E isso se chama autoestima boa. Você não precisa ser espetacular e tampouco se sentir poderoso. A autoestima boa permite você ter paz interior, por estar alinhado consigo nos seus objetivos e tolerar as adversidades. Então, a autoestima boa, na realidade, é o encontro de você com seu espírito, com sua essência, com sua consciência, né? O espírito sabe o que ele quer. Ele não tá perdido às questões do mundo, né? Logo, como vocês estão vendo aqui, ó, no coração, né? O caminho da boa autoestima. Como é que a gente faz para encontrar essa boa autoestima, né? E formar um ego condizente com o nosso espírito. Como é que a gente faz? Uma autoaceitação, um autorrespeito, uma autoempatia, uma autenticidade fiel, né? Uma autoeficácia, um automerecimento e um amor próprio, né? São caminhos para encontrar esse espírito. A autoestima autoestima boa, desculpa, é parte do espírito, tá? Da sua alma. É a consciência amorosa, livre, sem as crenças limitantes que foram adquiridas na vida por meio dos pais, algumas, escola, governo, religião, relacionamentos, cultura e o envelhecimento de uma forma não natural. Então, com isso, pessoal, a minha pretensão era de passar para vocês o que? A informação de como é construído o nosso ego através da autoestima, que lembra lá no primeiro slide, é como eu me relaciono comigo, tá? Muitas vezes a maioria das vezes, isso foi copiado desses esquema, foi copiado de pessoas que permearam esse sistema aqui, pessoal. Pais, escola, governo, religião, relacionamento, cultura e o nosso envelhecimento. Então, através da escritura, né, hoje, vocês vão escrever lá, volta o vídeo lá na parte onde vai estar lá aquelas perguntas dos seus pais, tenta esmiuçar um pouquinho essas crenças, né, que você tem mais profundo que formam a sua realidade hoje, tá? Para você descobrir que aquilo foi na realidade uma construção, mas hoje vocês podem construir diferente, somente hoje, no presente. Pô, Wallace, então o que nós vamos utilizar? Inicialmente nós vamos utilizar a nossa prática de meditação, que vocês já estão fazendo. E agora, na sequência, eu vou deixar para vocês 2 exercícios também práticos que vocês podem utilizar para trabalhar essa melhoria, a criação de uma autoestima boa
que vai ao encontro do nosso eu mais profundo, que é o nosso espírito, a nossa alma, né? Alma integrada. Alma integrada. Vamos buscar a nossa alma integrada, perdida nas nossas crenças mais profundas, muitas vezes impostas, né? O perdão é uma das ferramentas também, né? Se perdoar, né? Perdoa o seu eu menino ou menina, perdoa o seu eu adolescente, bobo, né? Que foi foi prensado pelo sistema, né? Vamos lá, vamos trabalhar isso, tá bom, pessoal? Então tá bom, vai ficar aqui no nosso canal, certo? Esse vídeo, vocês podem voltar aí para frente, ficou até grande, ó, 25 minutos, mas vocês podem colocar para frente, para trás, depois se tiverem alguma dúvida, a gente discute nos nossos encontros durante a semana, tá bom? Um grande trabalho, um grande exercício para vocês de análise, aí, de busca de conhecimento na autoaceitação, tá? Na autoestima, né? E na formação de uma nova autoestima, a ela de qualidade boa, tá bom? Um grande abraço, pessoal!